Hoje eu converso com a Samara Megumi, que é psicanalista e psicóloga, graduada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em psicologia pela mesma instituição e é idealizadora e coordenadora da Roda de Psicanálise, um espaço de transmissão e formação. Converso um pouco com ela hoje, confira aí. Samara, muito obrigado por estar aqui. Acho que é um prazer imenso estar conversando, conhecendo vários profissionais e um deles ser você, eu acho que é um grande prazer para nós, né? Então, um dos temas que a gente propôs no canal seria falar sobre psicoanálise no contemporâneo, né? Como você vê isso pelo viés clínico, né? Tem uma diferença dos pacientes da época do Freud para os pacientes de hoje, né? Então, como que você analisa toda essa mudança que o contemporâneo traz, né? E de que forma que a psicanálise acompanha essas mudanças, né? Desde a época do Freud, tem aí mais de 100 anos de invenção da psicanálise, então tem bastante mudança, né? A prática, principalmente clínica, mudou bastante, porque se a gente pega os escritos de Freud, ele falava que não era possível uma psicanálise com crianças, não era possível uma psicanálise com idosos, ele fala isso nas conferências, não era possível psicanálise com psicose ou doenças neurológicas. E aí a gente tem vários pós-freudianos fazendo todo o desenvolvimento de uma clínica para esses casos, né? A gente tem Melanie Klein, Winnicott, François Doutor, trabalhando com criança, desenvolvendo a técnica de análise com crianças pelo brincar. A gente tem Ferenczi, que vai discutir justamente com Freud a respeito da possibilidade da análise com idosos, né? As psicoses, né? E sem falar aí na mudança depois de Lacan. Né? Então eu acho que depois de Freud, a prática clínica ela foi se expandindo cada vez mais. Não só para o público, né? Mas também em vários lugares. Então, hoje a gente tem psicanálise não só para crianças, adolescentes, idosos, psicoses, mas a gente tem psicanálise em grupo, a gente tem psicanálise em instituições, a gente tem psicanálise na saúde pública, na escola, na justiça, né? Então eu acho que a grande mudança assim, que existiu na psicanálise desde Freud é essa expansão mesmo, a possibilidade do analista estar em vários lugares, né? Agora, em relação à contemporaneidade, a gente tem muitas mudanças, né? Acho que o ser humano tem uma relação íntima com a cultura, ele se faz pela cultura. Então, de fato, desde a época do Freud, 100 anos para cá, mudou a relação do sujeito com a cultura, a relação dele com ele mesmo, a relação com os objetos de amor, a relação com o trabalho, tudo isso se alterou bastante. E a gente tem, por isso, uma grande produção da psicanálise, da prática clínica, justamente por essas alterações. Mas eu vejo que, mais do que nunca, Freud é muito atual. É que, na verdade, né, Gabriel, Freud, diferentemente de outros autores das ciências humanas, Freud dificilmente vai ser um autor que é ultrapassado ou obsoleto, porque o Freud, ele funda um campo novo dentro do conhecimento. Antes do Freud, a gente pega aí a psiquiatria, a neurologia. Antes do Freud, o sofrimento psíquico era visto muito por um viés naturalista, que é um modo de conhecer pelo olhar, pela visão. Então você chega o médico vai examinar. Então ele vai olhar o que você tem, vai olhar os seus exames. E o Freud opera um deslocamento do olhar para a escuta. Né? Se a gente vê assim a transição que ele faz quando ele entra na hipnose e que ele vai para a associação livre, né, é justamente esse deslocamento da visão, né, para a escuta, porque a metáfora do cientista é aquele que vai iluminar, vai tirar a gente das trevas, né, e nas obras iniciais do Freud, lá nos escritos de histeria, a gente vê até, tem as fotinhos nas obras completas da Imago, né? Das histéricas sendo hipnotizadas no meio, em pé, e em volta todos os médicos observando. E aí o que o Freud vai fazer? Ele vai começar a usar a hipnose não para examinar,
mas para escutar o relato dessas pacientes. Então ele começa a deslocar o olhar para a escuta, né? E ele põe a paciente no divã quando ele começa a abandonar a hipnose justamente por isso. Ele pede para elas se deitarem e fecharem os olhos, não verem e falarem, né? Então Freud funda um campo novo, não de conhecer pela visão, pelo exame, né, pelo dado, mas conhecer pela escuta. Então ele funda um campo, né? Como se o Freud fosse um eixo, uma nova epistemologia do conhecimento pela escuta, e a partir dele todos os outros pós-freudianos vão orbitar. Né? É como se fosse assim, a matemática e o resto é a física, a química, entende? Então, assim, Sim. Freud é uma epistemologia de um novo campo. Né? Então, existem, assim, pessoas muito equivocadas que falam que Freud está ultrapassado, mas não tem como, né? Porque é como se Freud fosse a matemática para a pessoa estar estudando. A base de tudo, a base de tudo. Ele funda, né, uma nova epistemologia. E eu vejo que mais do que nunca, principalmente quem trabalha com clínica psicanalítica, a gente tem a experiência freudiana renovada todo dia, né? Em que a gente faz saber pela escuta, né? Que é essa inversão, a gente senta e escuta o paciente. E a gente não tem o saber sobre o paciente. Através da escuta, esse paciente faz saber, né? Que interessante, Samara, que legal. E é interessante ver que apesar de qualquer época da história que a gente tiver, Sim. sendo pós-freudiano, a psicanálise encaixa com o atual, né? Isso é muito interessante. Até porque existe até uma discussão assim de algumas pessoas que falam que Freud está equivocado e que a cultura está mudando muito e que não seria mais o nome do pai, o complexo de Édipo, né? Porque a gente está numa cultura mais horizontalizada e não tão verticalizada. E o meu posicionamento, eu acho que grande parte dos analistas que estão, né, vinculados não à psicanálise teórica, mas à psicanálise prática, acreditam que a cultura pode mudar muito, mas, né, várias coisas, várias novidades, mas enquanto o que rege, enquanto a nossa cultura, a nossa civilização ainda for fundada pelos dois tabus fundamentais, que é o incesto e o parricídio, a gente ainda opera segundo o conceito do complexo de Édipo. Né? A gente ainda opera com as fantasias fundamentais, as fantasias de cada sujeito, a dinâmica pulsional e as defesas. É isso. Então, assim, a partir disso, né? Se tem tabu de incesto e parricídio, tem psicanálise, tem complexo de Édipo, pronto. Né? Legal, então, assim, é claro que uma leitura contemporânea ela é muito importante, porque muda a posição do analista no contemporâneo, mas a escuta fundamental, né, dos conceitos fundamentais da psicanálise, né, são os mesmos. Pessoal, a conversa com a Samara está muito boa, portanto a gente dividiu em 2 vídeos. Então essa é a parte 1 que você acabou de assistir. Então eu vou pedir para vocês se inscrever, compartilhar esse vídeo e dar like também. E ficar de olho em nossas redes que já já a gente vai soltar a parte 2. Não percam, que a conversa está muito boa.